Tá bom. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Como é bom estarmos aqui mais um domingo para louvarmos a Deus, para meditarmos na sua palavra. Convido os irmãos que de já abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 14. Os irmãos sabem que já faz alguns domingos que nós temos estudado 1 Coríntios, falando um pouco sobre os desafios que toda igreja, que a igreja de Deus enfrenta, os desafios que a igreja de Deus enfrenta. Já falamos sobre alguns deles. Hoje nós queremos falar, era para ser só um, mas eu olho para o texto e vejo dois desafios que a igreja enfrenta. Então é sobre eles que nós iremos meditar, sobre o legalismo e também sobre a libertinagem. Então, tem esses dois desafios que a igreja de Deus enfrenta. Olhem para o texto comigo. Nós iremos ler por partes, e aí fazendo as explicações, até a gente concluir o texto, a nossa porção de hoje, que vai concluir no primeiro versículo, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então veja, irmãos, essa primeira porção que eu quero meditar com vocês. São 3 partes que a gente vai trabalhar nessa noite. Irmãos, é muito importante que vocês entendam que as cartas, elas têm uma natureza ocasional. O que significa dizer que as cartas têm uma natureza ocasional? Significa que há uma situação que gerou aquela escrita por parte do apóstolo. Veja que ele não escreve como se escrevesse de maneira solta. Ele escreve para trabalhar alguma coisa que estava havendo na igreja. Ele escreve para trabalhar algum problema, para resolver alguma coisa que estava acontecendo. Então, as cartas, elas tinham essa natureza ocasional, de trabalhar, de resolver alguma determinada situação que, porventura, estava acontecendo dentro da igreja. É importante notar isso. É importante notar, acredito que muitos de vocês já sabem, já que nós estamos estudando 1 Coríntios, tanto à noite quanto pela manhã, na classe de adultos. A igreja ali em Corinto estava arrodeada, estava dentro de uma cidade que a questão do pecado era algo muito evidente. A idolatria, a imoralidade e tantas formas de pecado eram ali vistos em Corinto. Então, era um tipo de cidade completamente entregue ao pecado, à idolatria, à imoralidade. Então, veja que se fosse nos dias de hoje, a gente olhasse para aquela cidade, seria uma cidade que dificilmente a gente pensaria em implantar uma igreja, porque era uma cidade muito pecadora, esses pecados eram abertos, públicos, então era uma situação bem difícil. Mas ali nós temos uma igreja de Deus, a ponto de que Paulo diz que ali tem uma igreja de Deus, que ali tem santos, tem filhos de Deus ali,
E então, naquela cidade tão pecadora, onde os pecados eram tão públicos, nós temos uma igreja. E uma igreja que luta, que tem vários desafios à sua frente. E então, lembrando que a cidade tem esses aspectos pecaminosos tão evidentes, e que as cartas têm uma natureza ocasional, que o apóstolo escrevia para procurar resolver alguns problemas, entre as possíveis perguntas que os coríntios ali tinham para Paulo, era a seguinte: tem 3 perguntas que a gente quer resolver nessa noite, que a gente quer trabalhar, e a primeira delas é a seguinte: posso participar de uma refeição numa cerimônia religiosa pagã? Então, possivelmente, os irmãos ali de Corinto tinham perguntado para Paulo: apóstolo Paulo, nós podemos participar de uma refeição numa cerimônia religiosa pagã? Então Paulo, ele procura resolver essa questão, explicar essa questão para os irmãos ali, já que eles estavam envoltos em uma localidade onde isso era algo evidente, onde isso era algo muito praticado, algo muito frequente. Então, logo, era bem fácil que viesse essa dúvida para os irmãos. Será algo comum de acontecer? Então eu preciso perguntar se agora, depois de convertido, eu posso participar de uma refeição numa cerimônia religiosa pagã. Meus irmãos, meu objetivo essa noite é esclarecer aquilo que você já tem estudado pela manhã. Ao menos na classe de adultos já tenho aprendido um pouco disso. Mas nem todo mundo vem pela manhã e nem todo mundo faz parte da classe de adultos, né? Então é importante que a gente fale um pouco sobre isso. Então, a resposta de Paulo, a pergunta de que se pode ou não participar de uma refeição numa cerimônia religiosa pagã, a resposta dele é não. Não pode. Não pode. Ele vai mostrar que essa refeição numa cerimônia religiosa pagã vai se configurar direta ou indiretamente em idolatria. Ele vai mostrar isso. E ele coloca ao menos 2 argumentos para provar aqui a sua tese. Ele mostra aqui o argumento da ceia, no versículo 16, no versículo 17, e também fala dos sacrifícios no Antigo Testamento. Veja no versículo 16, ele fala assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então Paulo aqui, ele faz uma alusão à ceia do Senhor, que lá em Corinto, essa ceia, ela era feita em forma de uma festa, a festa do amor. Então não era como hoje, onde a gente entrega um pão, um vinho, é algo bem simples. Mas lá tinha realmente um banquete para que aquele momento acontecesse. Então tinha uma festa que era chamada Festa do Amor, onde eles realizavam então a ceia do Senhor. Ele mostra aqui, ele quer mostrar que assim como o povo de Deus, no momento da ceia, ele mostra ali a sua comunhão com os irmãos que estão ali ao seu redor, e também mostra a comunhão com o Deus a quem aquela ceia tem a intenção de simbolizar ou apontar para ele. Então ele mostra que assim como a nossa ceia, a nossa festa ali, ela tem uma realidade espiritual no meio dela, ela tem um significado verdadeiro. Então ele mostra que não faria sentido nós participarmos da mesa do Senhor e também da mesa dos ídolos. Não faz sentido. Então ele mostra que essa refeição, num ato religioso, ela tem uma intenção, ela é algo que mostra alguma coisa, mostra a nossa comunhão com os irmãos que compartilham a mesma fé, e mostra a nossa comunhão com aquilo que aquela ceia tem intenção de apontar, que no caso é para o Senhor Jesus. Então a ceia, ela também nos mostra a nossa comunhão para com o Senhor Jesus, para com o nosso Deus.
Então, ela tem um significado real e ela é importante e mostra que não tem como nós participarmos, então, da mesa do Senhor e também da mesa dos ídolos. Não tem como. E ele também fala da questão dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde é um caso bem semelhante aqui, onde a pessoa que oferecia, assim como o sacerdote, participavam ali daquela refeição que era oferecida. Então, o ponto de Paulo é mostrar que não tem como nós participarmos da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Mas ele vai mostrar, ele mostra a partir do verso 19, que a questão não é nem tanto o ídolo em si, mas aquilo que está por detrás do ídolo. Veja que ele diz no versículo 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então veja que a preocupação do apóstolo aqui não é nem tanto pelo fato da comida significar alguma coisa, não é isso, e nem o ídolo em si, mas porque há uma realidade espiritual por detrás daquele ídolo, que ele fala que é os demônios. O ídolo não é nada, mas há algo por detrás dele, os demônios. Então, o ponto que Paulo quer mostrar aqui é que não faria sentido para eles, como povo de Deus, participarem tanto de um momento de consagração, de comunhão com Deus, como com um momento de comunhão com os demônios. Então, veja que ele mostra que isso não faz sentido. Não faz sentido participar dessa mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque o ídolo em si não é nada, a comida em si não é nada, mas há algo por detrás de que tudo aquilo aponta a uma realidade espiritual por detrás daquilo. Então ele mostra, ele tem essa preocupação, porque a partir do momento que aqueles irmãos participassem de uma refeição, numa cerimônia religiosa pagã, eles estavam ali participando direta ou indiretamente com o pecado da idolatria. Estariam participando ali da idolatria daquelas pessoas. Então veja que ele diz no versículo 14, para aqueles irmãos fugirem da idolatria. Então a preocupação de Paulo para com aqueles irmãos é que eles não pecassem diante de Deus com o pecado aqui da idolatria. Então ele diz para eles fugirem de tudo isso. Veja, irmãos, quando a gente fala de fugir é algo muito sério, é eu correr para distante de alguma coisa. É eu evitar até a aparência do mal, a aparência de que eu estou fazendo alguma coisa. Então devo fugir, devo correr daquilo. Paulo ele está levando aqui os irmãos a uma atitude radical, para que eles fujam daquilo, fujam da idolatria. Então, ele já falou um pouco sobre essa questão da liberdade, comer carne ou não. Ele mostra como em algumas situações os irmãos deveriam parar de comer carne por amor ao irmão mais fraco na fé. E aqui ele também mostra que, diante de um contexto religioso, diante de um contexto de dedicação a algum ídolo, que na verdade é a um demônio, ele mostra que o crente, que o cristão, não deveria participar de tais coisas. Os irmãos tinham direito de poder comer algo, mas nessa situação aqui, onde a idolatria está envolvida, então não. Então, a resposta para a pergunta daqueles irmãos, de que se eles poderiam participar de uma refeição, numa cerimônia religiosa pagã, a resposta é não. Por causa da comida em si? Não. Por causa do ídolo em si? Não. Mas por causa do que estava por detrás daquilo tudo, que eram os demônios. Então ele fala que isso iria configurar num pecado de idolatria, de maneira direta ou indireta. Veja, irmãos, que a gente pode olhar um pouco para a nossa cultura, para o mundo que nós vivemos,
E há algumas coisas boas que nós temos como fruto da cultura. Nós temos a música, o pastor Juan falou no domingo passado sobre a bebida, tem a comida, tem tantas coisas que são boas. Nós podemos usufruir em certas ocasiões. Mas veja que às vezes nós andamos numa linha tênue. Porque em muitos momentos nós fazemos mau uso dessa liberdade que nós temos. Nós de linha mais reformada, mais tradicional, nós compreendemos isso. De que Deus ele criou o mundo de maneira boa, um mundo bom. E tem muitas coisas que é fruto da cultura, que é algo bom, que a gente pode aproveitar. Mas em alguns momentos, nós fazemos mau uso dessa liberdade que nós temos de usufruir algumas coisas. Pensando sobre essa questão da música, há muitas músicas boas, acredite, muitas músicas boas que não são compostas por pessoas cristãs. Há muitas músicas boas, excelentes cantores, músicos, que não são cristãos. Nós compreendemos isso de maneira bem clara, de maneira bem simples. É algo que talvez não tenha muita discussão em relação a isso. Mas veja que algumas pessoas, elas se valem desse argumento de que eu posso aproveitar uma boa música composta por um não cristão, e então elas passam a consumir, a usufruir qualquer tipo de música, sem ter um filtro para isso. A música pode fazer apologia ao adultério, à fornicação, à sensualidade, à imoralidade, a tantas questões. Mas veja que, por ele não ter mais um filtro, pois não tem mais essa questão de ter uma maturidade para analisar aquilo, então a pessoa ela já se entregou a uma espécie de libertinagem. Veja que ela começou com a questão de entender que aquilo era fruto de uma boa criação de Deus, mas agora ela não tem mais filtro nenhum, e ela passa a usufruir de tudo, sem analisar se aquilo aponta para alguma espécie de idolatria, se aquilo aponta para algum pecado, se aquilo aponta para alguma coisa que desonra a Deus. Então veja que quando nós chegamos num momento onde nós passamos a usufruir certas coisas que podem ser boas em algumas oportunidades, mas quando a gente passa a não ter mais um filtro para isso, então aquilo pode se configurar um pecado. Pode se configurar um pecado. Então, a preocupação de Paulo aqui é com isso, que aqueles irmãos tenham cuidado para não participarem de um ato de idolatria ao aproveitar aquelas refeições. Então ele diz, fujam da idolatria. Há uma segunda pergunta que Paulo intenciona responder aqui, que é a seguinte: podemos comprar ou comer a carne vendida no mercado que foi sacrificada a ídolos? Podemos comer dessa carne? Como o pastor Juan falou no domingo passado, muitas das carnes que eram, dos animais que eram oferecidos e a carne que era usada naqueles momentos ali, sobrava muita coisa, que era então passada para os mercados e eram vendidas lá. De maneira que boa parte da carne que ia para o mercado era essa carne que vinha da questão dos sacrifícios a ídolos. Mas veja que a resposta dele para essa pergunta é um sim. Olhem comigo os versículos 25 e 26. Ele diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então veja que fora daquele contexto de idolatria, fora daquele contexto religioso, fora daquele oferecimento ali a deuses pagãos, fora daquele momento ali, essa carne poderia ser aproveitada, poderia ser comprada. E ele recomenda ali aos crentes de Corinto que eles comprassem de tudo que havia no mercado. Olha, pode ir no mercado, pode aproveitar de tudo que tem lá, sem preocupação nenhuma. Não precisa você perguntar qual é a origem. Fora daquele momento religioso, fora daquele momento de dedicação ao ídolo, você pode aproveitar então aquela carne. E não pergunte. Não pergunte de onde foi que veio, não pergunte se aquela carne foi usada no terecô ontem à noite. Você não precisa perguntar. Apenas aproveite, compre. Pode comprar.
pode comprar. É isso que ele diz. E ele fundamenta o seu argumento no Salmo 24, verso 1, onde é mostrado que toda essa terra ela é do Senhor, e aquilo que advém dela. Então, se toda essa terra é do Senhor, a criação dele, então eles poderiam aproveitar o fruto dessa criação. Então ele diz que fora daquele ambiente ali, religioso, de consagração, de comunhão com os demônios ali, então eles poderiam comprar aquela carne tranquilamente, eles poderiam aproveitar. Mas veja que logo depois ele vai fazer umas considerações sobre isso. Mas aqui, irmãos, a gente vê que nós temos uma liberdade. E Paulo, ele quer que aqueles irmãos reconheçam que eles têm uma liberdade. Ele está mostrando para aqueles irmãos que eles podem aproveitar aquilo que é fruto da criação. Vocês podem aproveitar da comida, podem aproveitar da música, podem aproveitar de tantas coisas boas que há na criação. Nós podemos aproveitar. Então, veja que Paulo, ele primeiro, ele fala para aqueles irmãos que talvez estivessem numa fase mais libertina, que em determinadas ocasiões, eles não deveriam desfrutar de certas coisas, naquilo que envolvia o pecado. Olha, naquilo que envolve o pecado, vocês não devem participar, vocês não devem se envolver, vocês devem se abster. Mas aqui ele mostra numa situação diferente, que o crente ele tem liberdade para usufruir daquilo que é fruto da boa criação de Deus. Então ele mostra ali para aqueles crentes de Corinto que eles têm uma liberdade para aproveitar, para usufruir daquilo que é fruto da criação de Deus. E nisso a gente poderia citar várias coisas, como já falamos, alguns exemplos, como a comida, música, bebidas, esportes, entre outras coisas, que nós podemos aproveitar como algo que foi criado e foi dado pelo próprio Deus. Então ele mostra que aqueles cristãos, eles deveriam reconhecer a sua liberdade. Primeiro ele dá uma tacada ali nos libertinos, para que eles prestem atenção e não se envolvam com aquilo que faz apologia ou que envolve o pecado. Mas aqui ele também dá uma tacada nos legalistas. Há aquelas pessoas dentro da comunidade cristã que elas pensam que por se abster de determinadas coisas, elas são mais espirituais do que outras pessoas. Então, há pessoas assim, que elas pensam que porque elas estão se abstendo de determinadas coisas, ela é mais espiritual do que o outro irmão que está aproveitando. Então ele mostra aqui que o cristão, ele tem uma certa liberdade para usufruir daquilo que é algo bom, é algo saudável, algo que foi criado e dado pelo próprio Deus. Então ele mostra que o cristão deve reconhecer a sua liberdade. Essa liberdade, ela deve estar ligada ao buscar o bem dos outros, como ele mostra nos versos anteriores, de 23, 24, ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Irmãos, há uma coisa curiosa no versículo 23, que talvez poucas pessoas tenham notado. Essa fala aqui, que todas as coisas são lícitas, era um lema dos coríntios ali. Era como se eles estivessem querendo justificar os seus pecados. Tanto que tem algumas versões, eu não sei a versão dos irmãos aí, mas tem algumas versões que já traz essa expressão aqui, entre parênteses. Todas as coisas são lícitas, como se fosse um lema ali da igreja de Corinto, daqueles irmãos, para querer justificar o seu pecado. E Paulo diz, mas nem todas convêm. Eles dizem, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí ele vai falar, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então ele vai mostrar que essa liberdade, ela deve ser equilibrada com essa questão de buscar a questão do bem dos outros, o bem de outras pessoas. E com isso a gente chega na nossa terceira pergunta, que é a seguinte: se eu for convidado para fazer uma refeição
na casa de um pagão, e o que estiver posto à mesa for uma carne sacrificada a ídolos, posso comer ou não? Então, possivelmente, aqueles irmãos de Corinto estavam perguntando para Paulo: olha, e se um pagão me convidar para comer na casa dele? E aquela carne, então, for fruto de um sacrifício a ídolos. Ele vai mostrar que se a pessoa não falou nada, então ele pode comer. Mas se ela o avisou, ele vai falar que ele não deve comer. Veja, a partir do versículo 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, se nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a resposta para a pergunta ali, daqueles irmãos de Corinto, seria depende. Se você for convidado para participar de uma refeição na casa de um pagão, e o que estiver ali for uma carne sacrificada, eu posso comer ou não? Depende. Se ele não falou nada, se ele não questionou nada, você pode comer tranquilamente. É isso que Paulo está dizendo. Porém, se ele o alertou que aquilo é uma carne sacrificada a ídolos, então, o que Paulo mostra aqui é que eles deveriam se abster por causa da consciência. Não da consciência da pessoa em si que iria comer, mas por causa daquele que o alertou. E então, ele mostra isso como uma preocupação em relação aos incrédulos, em relação àqueles que são novos na fé. E aí ele faz esse alerta. E ele pede, irmãos, que essas renúncias sejam feitas de maneira bem voluntária. Ele pede que aquele irmão faça isso de maneira voluntária. Tanto que parece até ser uma contradição quando ele continua, a partir do versículo 29, parece que ele está se contradizendo. Diz assim: pois por que há de ser julgada a minha consciência, a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Então veja que ele está mostrando que aqueles irmãos deveriam se abster nessas situações, não deveria usufruir daquilo, mas eles deveriam fazer isso de maneira voluntária, pois ele não deveria, e aqueles irmãos não deveriam ser controlados pela consciência alheia. Então veja que aqui há uma preocupação da pessoa, do cristão, ele ter cuidado para com o seu próximo, cuidado para com a pessoa que está ali ao seu lado. Não por causa da sua ação em si ser um pecado, mas por causa daquela pessoa não ter maturidade suficiente para compreender aquilo. Vamos tentar ilustrar uma situação, para ficar um pouco mais fácil em relação a isso. Tem aquelas músicas internacionais dos anos 70, 80, músicas boas, se você olhar a letra, traduções boas. Mas aí imagina, você conhece as traduções, sabe que são traduções saudáveis, não há nada de errado em muitas daquelas músicas, então você ouve tranquilamente. Mas aí tem um novo convertido na igreja, um homem já maduro, que ele ouvia aquelas músicas serem tocadas nos clubes que ele participava antigamente. Ele não vai ter, por exemplo, essa maturidade para entender que aquela música é uma música saudável, que a pessoa pode ouvir ela tranquilamente. Ele vai entender que estar na igreja, que ser crente,
tem um passe livre para pecar. É isso que ele vai entender, por não ter maturidade suficiente em relação a esse assunto. Então veja que Paulo aqui, ele quer que esses irmãos tenham cuidado para com o seu próximo. Cuidado com aquilo que eles ouvem, com aquilo que eles fazem, com aquilo que eles comem, para ter cuidado em relação ao próximo. E façam isso de maneira voluntária. Olha, eu estou lhe dando esse conselho, não por causa que o ouvir ou comer ouvir a música ou comer aquela comida é um pecado em si mesmo. Mas isso pode configurar um pecado. Em que sentido? Por falta de amor ao próximo. Então talvez você possa dizer, pastor, então já que eu ouvi determinada música não é pecado, então por que eu não posso ouvir ela na frente de qualquer pessoa? Não é pecado, eu não estou pecando, já que a música é saudável, a música é de boa, ela é tranquila, beleza, talvez você não está pecando pela música em si, mas está pecando por falta de amor para com o irmão mais fraco na fé. Não está pecando de uma forma, mas pode estar pecando de outra. Então, Paulo, ele mostra para aqueles irmãos que eles têm liberdades, que eles podem usufruir de muitas coisas, mas ele mostra também que há ocasiões que eles devem se abster dessa liberdade que eles têm. Há momento que é sábio se abster, que é sábio ficar longe, até que aquela pessoa entenda, até que aquela pessoa tenha maturidade suficiente para compreender certas coisas. É bom nós nos abstermos daquilo, ter cuidado com aquilo, para que a pessoa não entenda que aquela coisa pode ser usufruída de qualquer maneira. Então veja que ele está aqui tentando mostrar, de maneira mais ampla possível, como é dada essa liberdade que os crentes têm. Então, assim como ele fala para os cristãos reconhecerem a sua liberdade, ele mostra que em alguns momentos, para fazer o bem a outra pessoa, é sábio renunciar a certas questões. É sábio você se abster de certas coisas. Então, irmãos, para o bem do outro, a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente consome, a maneira como a gente se porta. Há ocasiões que isso é muito necessário. A pessoa que está ao seu lado nem sempre vai ter maturidade para compreender certas questões. Mas eu acho importante colocar aqui um alerta em relação a tudo isso. Há muitas pessoas que elas estão de fato no começo da caminhada cristã e elas não compreendem ainda muitas questões. Elas ainda não compreendem muitas coisas relacionadas à fé cristã. Porém, irmãos, há outras pessoas que já estão há tanto tempo dentro do seio da igreja, dentro da caminhada, da jornada cristã, que ela já deveria saber de certas questões, que certas situações não configuram pecado, que certas questões são passíveis de ser feitas sem desonrar a Deus. Então, é um pouco complicado quando você fica refém de um crente que é imaturo a vida toda. Então, uma coisa é me abster de certas questões por causa de alguém que é novo, de alguém que é fraco na fé, que está iniciando a jornada cristã. Outra coisa é você ficar refém de não fazer certas coisas por causa de crentes que são imaturos a vida toda. É importante colocar esse alerta aqui. Eu lembro de uma determinada situação onde uma pessoa que foi dar um estudo para um grupo de jovens e ela já tinha algumas décadas de vida cristã. Mas aí ela chegou e ela falou assim, olha, eu sou um bebê na fé. Você não é um bebê na fé. Com 2 décadas de crente, ao menos não deveria ser um bebê na fé. Não deveria. Eu sei que a pessoa em si talvez quisesse demonstrar humildade, mas 2 décadas de caminhada cristã já daria para a pessoa compreender e saber de muita coisa mesmo. Então fazer esses alertas, irmãos, são importantes. E é um pouco complicado falar disso, sem às vezes aparentar estar puxando para um lado ou para o outro. Mas eu quero que vocês entendam, que nós entendamos, que o Senhor, Ele nos dá esse privilégio de poder usufruir muitas coisas, que é fruto de sua criação. E graças a Deus por isso, que há muita coisa boa na criação de Deus que a gente pode aproveitar com alegria, com um coração grato, como Paulo coloca aqui. Então, por que eu hei de ser julgado por aquilo que dou graças?
Então, ele mostra que a pessoa ela não deve ser controlada pela opinião alheia, mas ela deve fazer isso voluntariamente, a fim de um bem maior, de cuidar do outro irmão. E então, ele fala no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo, ele conclui essa parte aqui, mostrando que em qualquer situação, seja de comida, seja de bebida, seja outra coisa qualquer, a gente deve ter um foco, que é glorificar a Deus, a glória de Deus. E nós podemos, irmãos, glorificar a Deus em coisas simples, como comer, como beber. Podemos glorificar a Deus em tudo isso. Então tudo isso serve ao propósito da glória de Deus. E nós não devemos nos tornar tropeços para outras pessoas. Tropeços para outras pessoas. Então ele dá o seu exemplo, e ele faz isso, ele mostra o seu exemplo, que o pastor Juan até tratou no domingo passado. Paulo, ele se absteve de alguns de seus direitos ali naquele momento, para que então ele viesse a cumprir a sua missão, para que ele viesse a poder pregar o evangelho. Ele abriu mão de muitas coisas que ele tinha direito, que ele poderia requerer, mas ele abriu mão, para que então ele pudesse cumprir a sua missão ali. E então ele fala que de semelhante modo, aqueles irmãos deveriam fazer, assim como Cristo também fez. Então sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, devemos viver para a glória de Deus. Em tudo que nós fazemos, em cada ato, devemos intencionar a glória de Deus. Ao usufruirmos da boa criação de Deus, devemos intencionar a sua glória. E também intencionar a sua glória quando nós nos abstemos de algumas coisas. Em tudo isso, Deus deve ser glorificado. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a compreender esse assunto, para que a gente não venha nem a caminhar pelo lado da libertinagem, abusando da graça de Deus, assim como a gente não venha se tornar pessoas legalistas, que acham que porque não está usufruindo de certas coisas, não está aproveitando de certas coisas, eu sou melhor do que o meu irmão que aproveita. Tenhamos cuidado, que o Senhor nos ajude a ter essa maturidade para compreender aquilo que o glorifica e aquilo que não glorifica. Que Ele nos ajude em tudo isso, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento, rogando a graça de Deus sobre nós. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, como é bom, ó Deus, estarmos juntos no dia do Senhor, para então meditarmos na Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado que nós temos liberdade para usufruir da Tua boa criação, mas devemos usufruir da maneira que o Senhor intencionou. E nos ajude, ó Deus, porque somos pecadores, e muitas vezes nós abusamos da Tua graça, fazemos isso de maneira errada, a questão de usufruir da Tua criação, a usufruir dessa liberdade que o Senhor nos concede. Nos guarde, para que a gente venha Te honrar, seja no comer, seja no beber, em qualquer outra situação, que nosso propósito seja a Tua glória, Senhor. Nos ajude, nós rogamos a Tua graça, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor nos dê maturidade, sabedoria suficiente, para filtrar pela Tua palavra aquilo que Te honra e aquilo que Te desonra. Nos ajude, Senhor, abra o entendimento de cada um aqui, aqueles que têm dificuldade ainda com esse tema, que o Senhor abra o entendimento deles e os ajude, nos ajude, Senhor, é o que Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Pastor Juan.